Graça e paz, povo de Deus, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos aqui em mais uma edição especial do Podcast Zion, podcast de outro mundo, e hoje estamos aqui com o nosso alcunhado, grande oráculo, o cara das perguntas, hoje tá de frontman, dá um alô pra galera de casa, grande oráculo. Como diria Lucão Mendanha, opa! Tamo aí. Daqui a pouco ele tá on aí também. É. E aí, satisfação te receber aqui hoje, grande oráculo, a gente só te vê aí por detrás das câmeras, hoje de frontman. Sei que é um homem de poucas palavras, mas eu sei que também tem um grande testemunho aí para poder compartilhar conosco. Queria saber um pouquinho da sua história, a história lá que você quebrou a cabeça, né? Como é que é esse rolê? Eu tô me quebrando aos poucos, né? Porque hoje já foi o pescoço, eu tô aqui todo travado. Brincadeiras à parte, vamos lá. Geralmente o pessoal me conhece mais pelas piadas bobas, né? O cara que faz umas piadas de tiozão e tal. Justamente, essa pegada. Pausa pra foto ali, ó. Ali, ó, pastor Eneilton. Olá. Já deu, né? Obrigado. Vamos lá, voltando. Mas eu não lembro que ano, até porque eu era bem pequeno, né? Eu era muito criancinha, mas eu tive esse episódio aí, ainda é. Você Nunca cresce. Tá vendo? Mas eu tava sendo criança, né? Mas dentro da igreja, um lugar nada próprio para você ser criança. Correndo no meio das cadeiras, umas cadeiras ágeis para você correr no meio, assim, aquelas de madeira desse tamanho. Aqueles bancos enormes. E aí, tava brincando de correr atrás de uma criança e do nada eu dormi. Eu fui levado a dormir. Os eufemismos maravilhosos. E aí eu lembro de ter acordado assim, o pessoal gritando e tal. O que está Olhei acontecendo? pro lado, gente, aonde eu tô? Não tava entendendo nada, né? Mas vida que segue, voltei a correr. Depois eu descobri que... Eu não me lembro assim de muito detalhe, né? Mas depois eu descobri que eu fiquei um tempo desacordado. Eu não reagia a nenhum estímulo nem nada. Entendeu? Não sei se bateram muito na minha cara para eu acordar, mas sei que não... Disseram, né, que eu não acordei de jeito nenhum. E depois de tanta oração, né, do pastor Pedro, que esteve aqui no último vídeo, né? Quem quiser ver, tem aqui em cima, lá em cima, sei lá onde vai estar aparecendo aí para vocês. Um instrutor de Arquimedes, né? O cara... Aí, o cara que manja dos Paranauê. Ensinou Freud e outras coisas. O cara é brabo. Ele, né, por muitos minutos ali, consequentemente, esteve orando, né, para me trazer de volta e tal. E graças a Deus eu voltei. Mas foi uma situação, assim, bem impactante que faz eu pensar até hoje, entendeu? Tipo assim, por que eu tô aqui? Eu tenho um propósito, isso eu sei. Agora, qual que é? Não sei se já se cumpriu, se está se cumprindo, se vai se cumprir, entendeu? Eu sei que Deus tem algo assim para minha vida que não era a hora ali de eu morrer. Entendeu? Agora, se vai ser para frente, se está sendo agora ou se já foi, só Deus para falar. Eu acredito que já tá rolando um negócio aqui legal você ter apontado para um pouco de propósito. O pessoal vincula muito propósito à publicidade, né? Não, quando o propósito de Deus se cumprir na minha vida, tipo assim, eu vou aparecer no outdoor, vou aparecer no Raul Gil, sei lá, alguma parada assim, né? E às vezes, assim, o propósito de Deus, né? Eu acredito numa coisa chamada inescrutabilidade, que são coisas que são um atributo de Deus que ele age tanto nas coisas grandiosas quanto nas coisas pequenas. E a gente sempre tá esperando de Deus coisas grandiosas, mas as coisas pequenas também, elas têm a sua grandeza, né? Claro, às vezes é para você ganhar um vizinho seu. Né? Exatamente. Hoje eu moro num prédiozinho onde eu sou vizinho da dona, né? Moro porta a porta com ela, só que alguns vizinhos que moram embaixo, por exemplo, eles não são crentes, não são cristãos, entendeu? E aí eu fico pensando, né, cara, eu tenho muito que dar meu testemunho aqui para que eles vejam, aquele cara ali, ele é cristão, ele é diferenciado. Aquele cara, ele teme a Deus, ele é diferenciado, entendeu? Então não é só, colocaram minha conta de água lá um pouquinho mais baixo nesse mês, eu não vou falar nada, eu vou deixar quieto, vou ficar na miúda. Começar a fazer as coisas erradas porque o pessoal não tá vendo. Não, tem muita gente ao meu redor que pode estar me analisando, pode estar apontando o dedo para mim.
E eu tenho que mostrar que ser cristão não é oba-oba, não é só ficar em festa cristã, falar, né, que não, sou crente, posso ouvir lá minhas músicas, minhas batidas eletrônicas, né, só que com a palavra crente, né? Eu tô dando uma porrada aqui na galera. Tuts, Senhor, tuts. É isso aí. E que tá tudo bem. Eu tenho que dar testemunho, entendeu? Varrer a escada quando é minha agenda lá. Eu tenho que dar o meu testemunho. Cara, hoje mesmo eu tava batendo uns papos ali da tarde com a pastora Neilda. Volta e meia a gente manda uns áudios ali pra ela, analisando algumas coisas, e as coisas fluem bastante ali nas conversas, né? Eu vejo que algumas igrejas elas são muito preocupadas, por exemplo, com estereótipos. Você tá falando aí sobre a questão de testemunho e tudo mais. Cara, é uma coisa que, assim, meio que ficou rotulada em alguns crentes de uma determinada... de um determinado segmento, né? Não vou falar aqui pra não, né, ficar criticando nem nada. Fala. Ó a polêmica, não. E aí, tipo assim, essas pessoas hoje estão rotuladas de pessoas... Desculpa, né? Assim, a vertente aqui a ser falada, mas é de caloteiras, né? Aquela pessoa que não paga e tal, né? E aí, muita gente hoje que trabalha com comércio, que é profissional liberal, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, pelo amor de Deus, cara, eu trabalho com empresa, eu trabalho qualquer um. Se a pessoa chegar pra mim aqui querendo alugar meu ponto, falar que é crente, eu não quero, cara, porque eu só tomei aí calote e tudo mais. E eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com o estereótipo. Essas pessoas que dão o calote aí são as mesmas pessoas que às vezes andam de terno, que andam com a camisa até aqui e tudo mais, né? E que pregam, né? Batendo, descem o cajado e... Só o legalismo, né? Fecha o céu pra todo mundo, acho que nem ele sobe, né? E é uma parada assim, eu fico olhando a questão, né, das pessoas, assim, às vezes com uma viseira, cara. Muito preocupadas com a questão do estereótipo, com a questão do vocabulário, do crentez, né? Até muda a entonação, aleluia, na hora de falar aquela coisa, né? É isso aí. Mas na hora de dar o testemunho, que é o verdadeiro lugar onde a gente vai estar inserido para poder manifestar o reino, essas pessoas pecam e muito, cara. É no aí oculto, mostra... né? No oculto não, na verdade é no público. Tipo, no trabalho, na faculdade, que é pro cara dar ali um testemunho. Ele acha que o testemunho é dentro do aquário, dentro da igreja. Velho, não é. Ali a gente vai ter um ajuntamento solene pra gente receber algo, ter direcionamento de Deus, pra gente ir pra seara. Qual que é a seara? É o nosso trabalho, é a nossa área acadêmica, faculdade, escola, seja onde for, né? E é o lugar ali da gente dar o testemunho e às vezes a gente não dá. Temos que ser sal do mundo, né? Diferente. Colocar um tempero, ser a diferença. E não ser só mais um. E eu vejo isso muito em algumas vertentes cristãs, né? Que as pessoas se preocupam muito com essa capa, assim, dentro da igreja, com essa capa dentro do ofício ministerial. Mas dentro de casa a pessoa não dá testemunho, né? Eu tenho uma coisa que me marcou muito, cara. E eu não tenho vergonha de falar, né? De algumas situações que eu, Larissa, vivi. Eu achei muito legal você falar sobre isso, de dar testemunho pro vizinho e tal. Eu fui, assim, doutrinada numa raiz que meio assembleiana, assim, né? E aí eu me recordo de um dia que tinha um compromisso na igreja, tava arrumada já, e minha mãe lerdando, né? E ela não andava sem mim. Falei, caramba, eu não vou chegar a tempo, vou chegar atrasada e tal. E aí eu fiquei brava, né? Fiquei brava em casa. Eu falei, eu preciso ir pro culto, você tá me atrapalhando, não sei o quê. E hoje eu penso assim, cara, que culto que eu tava indo prestar? Tipo, já tava ficando brava, perdendo a bênção já dentro de casa pra ir pro culto, mas o meu culto precisava começar ali. O ajuntamento dentro da igreja seria só a extensão daquilo que tava acontecendo dentro de casa, mas o pessoal, assim, acho que tem uma cabeça que você meio que é um super-herói, né, velho? Em casa, assim, você faz o que você quiser, aí você liga lá o modo Homem de Ferro, seja lá o que for, na igreja tu vira a pessoa que todo mundo deseja ver, né? Sim. E como que pra você é essa questão, assim, disso que eu tô falando, né? Muita gente, às vezes, dentro da igreja é uma coisa, fora de casa é outra. Então, é bem complicado, porque eu trabalho lá no Setups, né? A maior escola psicanalítica do Brasil. E lá eu fico... Lá onde eu fico, na recepção, dá para ouvir algumas aulas. E eu presto muita atenção nisso. E nas aulas, os professores, geralmente, eles ensinam, né, a pessoa a estudar o outro. O psicanalista, ele estuda muito o outro. O que ele estuda? Se ele tá batendo perna. Eu agora, quem é psicanalista, tá vendo que eu tô nervoso pra caramba. Tô aqui, ó, balançando a cadeira toda hora. Você tá diante de dois aí, ó. Então.
Eu estou demonstrando muito sinal aqui. E aí, o que acontece? Eu aprendi a observar as pessoas. E aí, com isso, eu falei, deve ter gente que me analisa também, que fica me observando. Então, tem gente lá nesse prédio que eu moro hoje, que se diz cristão, mas fala palavrão, entendeu? Dá mau testemunho. Fala bem assim, não, mas erraram o troco ali, tá de boa. O tanto de dinheiro que passa ali pela mão deles, nossa, nem presta atenção, isso aí tá de boa. Se você voltar lá para corrigir o erro da pessoa, a pessoa que cometeu o erro, né, vai ser chamada a atenção, então é melhor deixar isso quieto. Então, assim, é o jeitinho brasileiro, né, que infelizmente está entranhado na nossa cultura, que faz a gente pecar só que sem perceber. A pessoa que percebe é a pessoa que não tem isso na sua cultura. Pessoa que já vem desde o berço, né, o certo é certo, o errado é errado. Então, para a pessoa que já tem isso desde o berço, fica mais fácil para ela ser um cristão, né? Genuíno, exatamente. Agora, a pessoa que já vem daquele jeitinho brasileiro, já é malandro, né? Então, assim, é mais complicado. E aí eu percebi que eu tenho que dar o exemplo porque, além de cristão, eu sou considerado filho do pastor. Aí então, tem um peso outro 2, peso, né, tem um outro peso totalmente diferente. Não sei se vocês sabem, quem aí está assistindo, mas eu chamo o pastor Pedro de pai. Por que eu chamo ele de pai? Porque desde pequeno, muito pequeno, a gente anda junto para todo lado, entendeu? Teve uma época, eu morava com minha mãe e minha avó. Teve uma época que a minha avó ela precisou viajar para São Paulo por falecimento de uma tia minha. E minha mãe viajando sempre, eu tive que ir morar com ele por um tempo. Com ele, com a pastora, a Aline também era bem pequenininha na época. E então, assim, isso estreitou muito o nosso laço. E desde sempre, ele é a figura paterna que eu tenho, entendeu? Então, as pessoas, né, que estão de fora, realmente, quando me vê chamando ele de pai, nem para questionar, mas peraí, você chama a irmã dele de mãe? As pessoas não muitas conseguem vezes associar, né? Nem, às vezes pensam que ele é marido dela, entendeu? Uhum. Porque vê os dois juntos e às vezes a pastora ela não tá junto no mesmo contexto, entendeu? Então, assim, às vezes acontece disso. Ela por muitas vezes está junto, né? Mas quem não conhece ela acaba associando, né? Aí eu tenho que explicar, não, ele é meu tio, só chamo de pai. Hoje ficou muito mais fácil porque é gíria, né, do povo. Oh, falei pai. É pai. Então é fácil, né? Mas antigamente, lá em 2000 e pouco, não era. Então, assim, eu chamo ele de pai, tenho essa consideração por ele como pai, e acaba que esse peso também é jogado sobre mim, tanto como sobre a Aline, entendeu? Então, a gente tem um bom testemunho. A gente tem que ser, assim, buscar ser impecável. A gente não é, mas tem que buscar ser impecável. Sim. Né? O legal você ter falado isso, ter essa percepção de pecado, né? Que as pessoas às vezes associam o pecado só aquelas grandes coisas, um adultério, um homicídio, roubo, né? Qualquer coisa que vai infringir lei ou trazer dano não só para a pessoa que cometeu, mas para outra também. Uhum. E eu vejo, assim, que as pessoas têm tropeçado na sua vida cristã nas pequenas pedras, cara. Igual um dia eu tava conversando com um cara, um brother meu, um menino bacana da igreja e tal, conversando sobre questão de software, né? De tava falando alguma coisa sobre design, essas coisas, utilização de CorelDRAW, Photoshop, que a gente sabe que esses softwares são pagos, cara. E aí ele tava falando, não, cara, tava passando a magrela aqui e tal. Aí eu tava usando o Corel aí, não teve jeito, tive que usar o crack. Tive que dar uma craqueada, né? Pra quem nos assiste, quem não sabe o que é um crack, dar uma craqueada no... Não é droga. Não é droga, não. É você piratear um programa que é pago, né? Alguns programas que a gente utiliza aí de vídeo, de edição de imagem, que são pagos, né? E aí, tipo assim, você tá burlando uma parada. Sim. Né? E não deixa também de ser um pecado, não deixa de também ser uma infração aí relacionada à lei, né? Lógico. Algumas pessoas que eu conheço também, que às vezes
Utilizo aquele software também para usar no teclado, né? No controlador lá, para tirar timbres novos, né? Musicais ali no teclado. Aqueles programas são com valores bem elevados ali para você comprar aqueles plugins, os programas e tal. E o pessoal, às vezes, utiliza aquele instrumento, o computador, para tocar na igreja com software pirateado. Como que é isso, cara? Belo testemunho, né? Como que funciona isso na sua cabeça? Bicho? Então, é complicadíssimo, porque se a gente parar para pensar, como que surgiu o Corel? Vamos usar o Corel como um programa de base para a gente chegar nesse ponto. O Corel, ele é um programa criado para você fazer edições, manipulações de objetos, figuras e fotos, né? Para você conseguir criar uma arte do zero. Então você tem o palco lá. Nesse palco você pode colocar letras, fotos, fazer o que você quiser, usar a sua imaginação. Esse programa ele não foi feito do nada. A Microsoft não liberou isso para você de graça. Ninguém fez isso de graça. Gastou-se tempo, gastou-se criatividade, né, para os designers colocarem cada informação aonde ela está. Então, isso vai em uma equipe. Isso tem anos de aperfeiçoamento. Estudo, né? Para ficar uma plataforma didática para a pessoa usar. Se ficar um programa muito difícil de você usar, ninguém vai ter interesse de usar esse programa, né? Então, tempo, dinheiro foram investidos ali. E aí você vai simplesmente dar o seu jeitinho brasileiro. Como diria o Siqueira, você. É complicado. É a mesma coisa de você pensar. Vamos lá. Você cria um cubo mágico com papel. Você gastou tempo, você ficou ali, ó, matutando. Queimou os fosfatos, tudo ali. Gastou tempo, dinheiro, sua família quis te abandonar porque não aguentava mais você ali. E aí você cria um objeto. Sua obra-prima. E aí vão lá e copiam. Então, observando lá, copiam ou então pegam de você. É a mesma coisa, mesmo princípio do roubo. Entendeu? Então, é complicado. Muitas famílias estão dependendo da sua mensalidade e você não paga. Não, achei bem bacana você ter tido essa percepção, porque a gente tem a oportunidade de estar em mesa com muita gente crente. E, cara, por incrível que pareça, são pessoas assim, idôneas, né? Que dão seguimento na sua vida sem pecar, né? Sem as grandes pedras. Sim. Mas aí tropeçam nas pequenas, né? E é uma coisa que eu vivo conversando com alguns amigos, né? E desnecessário, né? Hã? E desnecessário. Porque sim, cara, é um negócio mísero para você resolver, né? Por que você sonegar nesse aspecto, né? Pois é. E aí eu converso às vezes com alguns amigos sobre isso, sobre essa questão de ser santo. E quando a gente fala de santidade, cara, é em lato sensu, é a nossa vida toda. A gente pensa em santidade, a gente pensa que é somente questão de pureza sexual, né? E outras coisas, palavrões, né? Não falar palavrões, essas coisas. Mas existe também a questão da pureza de caráter, sim, né? Que eu vejo que foi o que você falou sobre o jeitinho brasileiro, que é algo cultural do Brasil, cara. Infelizmente. E eu vejo que muitas igrejas, às vezes, não abriram os olhos para essas pequenas coisas e batem nos grandes pecados, mas não trazem, né, num sermão a questão desses pequenos pecados, que eu tenho certeza que vai deixar muita gente de fora também. Opa! Do céu, né? Que é uma coisa tão séria, assim, se uma pessoa que rouba, ela não entra, uma pessoa que pirateia, eu acho que também não. Pastor Pedro me corrige se estivermos errados aqui, pastor Eneildo. No meu ponto de vista, é um roubo também, né? É um roubo. Sendo um roubo. É um roubo. Então, hoje a gente vê pessoa que se diz crente, que sonega imposto, né? Opa. Não, vou dar um jeitinho aqui no negócio na hora do imposto de renda, vou botar uns 10 dependentes que não existem para eu poder ter uma restituição de imposto de renda maior. Nem sei como é que funciona isso aí. O pessoal tem uns negócios aí de fazer esses rolos, né? Como eles chamam aí. Ou se não, olha só, eu vou abrir um outro CNPJ aqui, mas não vou botar seu nome não, não vou botar meu nome não, vou botar o seu e fica tudo certo aí e tudo mais. Dependendo, a pessoa que tá acreditando nisso aí, rapaz, é uma boa mesmo, hein, ó. Olha lá, um grande negócio rapaz. Eu ser um laranja. Olha lá, eu ainda ganho um troquinho, olha lá, rapaz. Então eu vejo assim...
que muitas pessoas elas ficam, né, com os olhos fitos nos grandes erros, mas nas pequenas coisas elas estão errando também, cara. Sim. E isso deixa fora do céu tanto quanto um roubo, né? Tanto quanto uma morte. Pecado é pecado, não existe pecado grande e pequeno. O que falta hoje na igreja brasileira para essa consciência desse nível de pecado? Mudar a cultura. Mudar a cultura da pessoa em si, porque não é que muitas vezes a pessoa não faz isso por maldade, ela faz porque ela aprendeu no berço que é assim. Verdade. Entendeu? Minha família desde sempre mexendo com negócio, se não for assim, como é que é? Você tem que saber fazer negócio, porque se não for assim você vai falir, se não for assim você vai quebrar. Gente, mas é a forma certa. Se você vai quebrar ou não, é uma consequência do seu profissionalismo. Se você é uma pessoa boa de economia, se você é uma pessoa que sabe investir na hora certa, nas coisas certas. Agora, se você vai quebrar porque você está pagando os seus impostos todos certos, tá errado. Entendeu? Tem alguma coisa de errado nisso. Então, a pessoa ela tem que, primeiro, parar com esse negócio do jeitinho brasileiro e começar a fazer as coisas do jeito certo. O jeito cristão é o jeito certo. Sem sonegar imposto, sem sair tentando dar aquele miguezão, né? Vamos na pizzaria depois do culto, irmão. Bati aqui, ó. Infelizmente estou sem a carteira. Mas você já comeu, né? Então o irmão que vai pagar, beleza, entendeu? Tem muita coisinha assim que é o jeitinho brasileiro que a gente tem que corrigir. Você acha que isso é característico do meio, assim, ó, a pessoa veio de um meio assim e ela vai reproduzir também esses comportamentos, ou você acha que isso vai do caráter mesmo? Não, então, eu acho que tem um pouco dos dois, porque se a gente for analisar assim, a pessoa é rica, a pessoa é pobre, isso vai diferenciar, não. Entendeu? Tem mau caráter tanto na classe média quanto na classe alta. Todas as classes têm um mau caratismo. Mas vai de você, primeiro, procurar na sua consciência o que é o certo. Espera. Se você está em dúvida, espera, senta, ora, lê a Bíblia. O nosso manual é aquilo, é a Bíblia. Tem gente que fala, não, mas eu não leio muito a Bíblia, não, porque tudo que está escrito na Bíblia, o pastor fala. Mas e aí? Se o pastor fala lá, 2 mais 2 é 5. Você vai acreditar também? Não dá para acreditar em tudo, né? Porque tem pastores que são baseados na teologia, tem pastores que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá vem. De onde que surgiu... e fica a pergunta para vocês em casa também. Aonde que surgiu a ideia de se ter uma igreja polêmica? Igreja LGBTQI, sei lá o que mais. De onde surgiu isso? Das mentes cauterizadas daqueles que abandonaram a verdade. E tem gente que vai atrás. Cara, a Bíblia tá lá. Gente, tem pastores que dizem que Jesus teve esposa. Eu queria saber. Deixa aqui no comentário, tá? Em qual capítulo está escrito isso? Em qual teologia está escrito isso? De qual estudo vocês tiraram isso? Que Jesus teve esposa, teve filho? Porque Jesus beijou uma pessoa. Cara, de onde vocês tiraram que isso daí foi um beijo na boca? Gente, a cultura de antigamente era dar um beijo no rosto. O ósculo santo, né? Igual tem italiano que até hoje faz isso. E por causa disso ele é homossexual? Por causa disso, você vai criar uma igreja de LGBT, que sei lá o que mais. Na então, verdade, você tem que ter o fundamento na Bíblia. Eu assim, vi mais ou menos como foi a questão de uma dessas igrejas, desse segmento formado, acho que em São Paulo. Era uma missionária, tinha vindo de uma vida de homossexualidade, se casou, né, com um pastor, tudo, construíram família, mas num dado momento da caminhada dela, ela não suportou e acabou retrocedendo. Só que ela, ao invés de assim, olha, eu quero viver, né, não suportei, eu quero retornar à antiga vida, né, às antigas práticas que eu tinha, ela abandonou o casamento, decidiu moldar a fé cristã, aquilo que ela achava que devia ser, onde dentro dessa fé imaginária na cabeça dela, esse comportamento cabia,
dentro da fé cristã, e ela montou uma igreja debaixo dessa vertente. Não satisfeita de ter montado uma igreja debaixo dessa vertente completamente pervertida, ela também pastoreia, ela se auto-intitula pastora, não sei quem a consagrou, se auto-intitula pastora, e hoje é casada com uma mulher também que se auto-intitula pastora e é ministra de louvor. Então, assim, ela criou uma heresia, né, cara? Ela tirou alguns textos isolados ali, montou uma fé segundo a própria mente dela, e para mim ela incorre no que fala lá em Hebreus, que chega um dado momento para algumas pessoas, que inclusive é um texto que muito me choca, porque eu nunca vi essa palavra forte na Bíblia, que fala de impossível. Ali fala o seguinte, eu não me recordo certinho o capítulo que está, mas fala o seguinte, que para alguns que tiveram suas mentes cauterizadas, é impossível que eles tornem a serem vivificados na fé. Chegam a um nível de pecado tão grande que a mente deles são cauterizadas e eles não podem mais retornar ao seio ali da comunhão com o Senhor, porque a mente dele tá cauterizada por Satanás, não tem como mais. Então é o único texto que eu já li na Bíblia, pastor Pedro me corrige se eu estiver errado, eu acho que não tem outro que fala sobre a impossibilidade de alguém ser vivificado na fé novamente. Que é um tipo de pecado ali sem perdão, né? Até a pessoa não entrou ali na apostasia, um pecado de apostasia. Que é o que eu acredito que aconteceu a vida dessa missionária. O nome dela é Lana Holder, pastora. A Eneilda já deve ter ouvido falar. Era muito famosa no meio pentecostal, aí no meado dos anos 90. Infelizmente, ela tomou esse rumo de cauterização, e não só de cauterização, mas ela criou uma religião a seu próprio modo e trouxe inúmeros milhares de adeptos. Sim, milhares. Pois é. Né? E assim, na verdade, é assustador ver que as pessoas seguem isso. Hoje, na verdade, eu vejo que a gente está vivendo um contexto, Luan, de situações onde as pessoas elas não estão sendo mais confrontadas, porque as mensagens elas têm amaciado muito. Tem falado muito sobre essa vida, muito sobre conquistar nessa terra, o que não é errado, a gente vai conquistar isso. Enquanto nós estivermos aqui nesse plano, porque a gente não virou anjo ainda, a gente precisa conquistar algumas coisas e viver algumas coisas. O problema é que eles estão fazendo da terra o céu. E aí estão amaciando, usando eufemismo para falar de pecado. O pecado nunca foi eufemismo, foi uma coisa grave que matou um inocente na cruz. Sim. E aí, com essas mensagens coaches, essas mensagens da hipergraça, abriu uma vertente para um monte de coisas. Abriu a porteira que passa boi e passa boiada. E aí a gente vê hoje um evangelho que está... onde as pessoas estão tentando amoldar o evangelho ao seu próprio estilo de vida, que Deus sempre vai entender, que Deus sempre vai amar. Cara, Deus ele tem um amor incondicional. Mas justamente por existir a graça de Deus ela nos constrange, ela nos traz a uma realidade de pecado tão grande que é impossível a gente permanecer do mesmo jeito. Justamente. Eles já pregam de uma graça que nos faz ficar estabilizados na mesma vida que nós temos, numa vida de repente de pecado, numa vida de repente de frieza, e que Deus entende tudo porque Ele nos ama incondicionalmente. Eu discordo, porque não é isso que a palavra fala. Jesus foi um dos caras que mais pregou sobre o inferno. Né? Um texto que ele fala que muito me choca, no Novo Testamento lá fala sobre um lugar onde o fogo não se apaga e onde o verme não morre. Então eu tenho certeza que esse lugar não é bom. E ele fala ali de uma gama de pessoas que infelizmente vão ser elencadas a estar destinadas a ir para este lugar. E eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, dentro da igreja, que hoje, antigamente eu vejo que a artimanha de Satanás era arrancar as pessoas da igreja. Hoje ele não precisa arrancar as pessoas da igreja. Basta ele colocar uma mensagem dessa, basta ele colocar uma mensagem que não pregue cruz, que não confronte pecado, que não fale do sangue de Jesus, que é a única coisa que pode nos remir do pecado. Basta que esse tipo de mensagem terrena seja inserida dentro da igreja para que as pessoas fiquem com as mentes ali cauterizadas para viver coisas grandes na terra. E ele gosta de manipular, né, o texto bíblico. Tem aquele texto, né, que fala que devemos ir até a igreja, né, até Jesus e tal, do jeito que estamos. Ir, não permanecer. Justamente. Então, se eu tenho um brinco, eu não posso ir para a igreja? Não, pode vir. Só não continue, né, com seus atos e tal. Se eu cometo, né, a fornicação com minha namorada e tal, então não posso ir para a igreja? Pode. Venha, converta-se.
Mude. O que é converter? Você está indo para um caminho, você faz a conversão, você vira, né, sua direção. Então, uma coisa é você ir até o encontro de Jesus e a outra coisa é você permanecer, tentar permanecer nessa presença cometendo os mesmos erros. Isso não existe, não dá. Eu vejo que hoje o termo crente, cristão, banalizou muito porque, né, segundo aí os dados do IBGE, Datafolha, seja lá o que for, dizem que o Brasil é um dos maiores, né, países que professam a fé cristã. Mas existe um abismo muito grande, ao meu ver, entre você professar uma fé cristã e você simpatizar com a fé cristã. Sim. Hoje nós temos muitos simpatizantes da fé cristã, muitos simpatizantes de Jesus, que veem ele como um visionário, como um filósofo, mas não vê ele como um salvador. Vê ele como várias figuras, um filósofo, alguém à frente da sua época que falou muitas coisas como ansiedade, foi um grande psicólogo, foi um grande psicanalista, né? Vi muitos livros já nessa vertente, Augusto Cury escreveu algumas coisas nessa vertente, tanto que depois dele ele se converteu por conta disso. Sim. Mas algumas pessoas carregam Jesus não como salvador, mas como essas figuras terrenas e simpatizam com a fé cristã, simpatizam com a mensagem da cruz, mas elas ainda não se renderam verdadeiramente, tiveram um impacto com a graça para haver essa conversão e viver de verdade o evangelho da cruz, né? Então eu vejo que hoje em dia, hoje eu estava até conversando com a pastora Eneilda sobre isso, sobre uma facilidade dentro da igreja, né? Antigamente você era meio hostilizado por você ser cristão, Confrontado, né? Os ambientes, assim, as pessoas não, né, meio que te hostilizavam, não tinha muito espaço para você. Hoje, na verdade, banalizou-se tanto que a gente vê algumas coisas assim bizarras, as pessoas trazendo coisas assim, abominações para dentro da igreja. Um tempo atrás eu estava lendo alguma coisa, algum artigo desse de internet, não lembro se foi do pastor Anderson Silva, alguma coisa assim, falando sobre uma determinada igreja muito famosa em Goiânia, que eles fizeram um evento intitulado Gospel. Aí fizeram um cartaz, só que o cartaz parecia um desses cartazes de barzinho que você vai aí, né? Que vai ter uma tardezinha, tal, tardezinha do samba, tardezinha do pagode. Botaram um evento desse dentro da igreja, fizeram uma roda de samba dentro do altar, em cima do altar, levaram um cantor secular e o cavaco chorou lá a tarde toda. Secular. E disseram que era um culto gospel ali. Aí misturou o santo com o profano, pegaram as músicas de louvor, transformaram no pagode, mas botaram um cantor secular lá junto para cantar. E todo mundo de bermuda, em cima do altar. Algumas coisas que dizem eles que são métodos para poder evangelizar. E aí eu gosto muito de parafrasear um cara que eu tenho escutado bastante, o nome dele é Paul Washer, é um pastor. Ele é batista, mas eu nunca vi um cara bater tanto. Um batista reformado, com uma palavra assim, muito, muito vivificadora. E ele fala sobre crentes carnais que utilizam métodos carnais para atrair pessoas carnais para dentro da igreja. Para lotar a igreja, né? Só. Né? E eu vejo muito, muito interessante ele falando sobre essa mensagem, onde ele diz que a mensagem da cruz ela nunca precisou desse tipo de subterfúgio, porque a própria mensagem ela já é um escândalo para o homem natural, de modo que ele se sente assim sujo, ele se sente imundo e ele se vê ali no lamaçal de pecado e é constrangido pela graça do Senhor a ter uma nova vida, né? E hoje as pessoas não estão sendo constrangidas. É aquele negócio, venha como você está e permaneça assim mesmo, que aqui está tudo tranquilo. Tá tudo de boa. E você tendo essa referência, né, que teve com o pastor Pedro, né? Você chama de pai, pastor Eneilda, cresceu no meio cristão, você veio de meio cristão mesmo. Né? Sim, sim. Como para você foi passar a sua juventude, né, assim, nos pés do Senhor? Que eu sei que às vezes, nessa época da adolescência, pré-adolescência, surgem muitos conflitos, surgem muitos convites, surgem muitas situações que fazem a gente pensar se, de fato, né, viver uma vida de renúncia é algo interessante ou não. E é nessa fase que muitos acabam convergindo para o outro lado. Não saem dos caminhos do Senhor e vão para outro lado. Como foi para você se manter, né, na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor, mesmo em tempos assim que vinham convites, que vinham situações, coisas para que você estivesse fora? Você não está pronta para saber a verdade. Gente, hoje eu tô com meus 29 anos e quem vê hoje fala, não, você já passou por isso, foi tranquilo, né? Não foi, não. Mas nem um pouco, mas nem um pouco. Eu
como já foi falado aqui, né? Eu morava numa casa onde tinham 2 mulheres. Uma era minha mãe e a outra era minha avó. Eu literalmente fui aquele menino de vó, entendeu? Criado a leite com pera, né? Leite com pera. Soltar pipa no ventilador, filho. Mas não é soltar pipa. Você não vai fazer isso. E pra pracinha, a pracinha era na porta de casa, era descer as escadas e tava na pracinha. Não vai. Então, assim, aonde eu podia ser criança era na escola, que aí também não podia, né? Porque escola você tá lá pra aprender, não pra ficar bagunçando, ficar conversando. Não dá. A Aline tá rindo, eu vou tacar meu celular na cabeça dela. É quase a risada do Carlos Alberto de Nóbrega, né? O Carlos A Alberto de praça é Nóbrega nossa! com asma. Então, assim, na escola não é o lugar ideal para você ficar bagunçando, porque os professores estão ali para dar o conteúdo. Sim. E eu ficava bagunçando. Meu Na Deus. igreja não é o lugar para você ficar Muito bagunçando, né? É um lugar, né, onde a presença de Deus habita. E tava eu correndo, quase morrendo. Uma régua, olha lá. Para vocês verem o nível. Mas eu era criança. O que uma criança vai fazer? Sim. Vai ficar lendo a Bíblia? Eu já tentei muitas vezes. Quando eu era criança, eu tentava muitas vezes ler a Bíblia. Sabe até onde que eu fui quando eu era mais jovem? Sabe até onde que eu fui tentando ler a Bíblia? No índice. Eu ia falar Bíblia. Sério, não dava. Acertei. Eu começava a ler e... Aí eu... Bíblia. E dormia, sério. Agora imagina uma criança tendo isso todo dia. Não é um episódio isolado. Era isso todo dia. Eu tenho ranço do Canal 6. Eu não vou falar nomes aqui porque às vezes, né, vai que a porta se abre. Mas aqui no Espírito Santo é Canal 6. Era um programa que quando eu chegava da escola, 5 e pouco ali da tarde, tava passando um programa policial. Entendeu? Aqueles jornais chatão. Aham. E eu ia fazer o quê? Minha avó tava assistindo TV e gostava daquilo dali, tá? Assistia programa policial de manhã, de tarde, de noite. Eu falava, mas vó, essa informação você viu meio-dia. Ah, não, mas é com outro apresentador. Tá. Não, vó, mas você viu essa mensagem aqui no dia anterior. Você viu essa reportagem aqui no dia anterior. Não, mas é porque agora aumentaram os números de mortos. Eu falava, mas você gosta que aumenta? Então, assim, pensa uma mulher que gostava de programa policial. É coisa de vó, né, cara? Toda avó deve ser. se amarra no Datena, né? Não tem jeito. Rapaz, falando esse Datena é imortal, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Eu queria ser criança, mas eu não tinha ninguém, não tive irmão. A Aline foi nascer bem depois. Minha diferença de idade para a Aline, eu acho que tem 7, 8 anos. Bastante. Entendeu? Então, assim, eu procurava alguém para brincar, só que não tinha. Então, eu tive que amadurecer muito cedo, porque todas as vezes que eu tentava ser criança, ou eu apanhava, entendeu? Ou me batiam, entendeu? Então, eu apanhava pra caramba. Agora, imagina uma criança tendo que amadurecer assim tão cedo, né? Tão rápido, por medo de apanhar. Te causou confusão? Porque Bastante. era uma Bastante. coisa bem regrada. Bastante. E aí o que acontece? Quando eu podia ser criança, eu ficava sentado na minha, do mesmo jeito que eu tô agora, braço cruzado. Alguém me oferecia doce? Não. Nem olhava na cara da pessoa. Entendeu? Então, assim, eu tive que amadurecer muito, muito cedo. Só que em alguns momentos eu esquecia disso. E aí me vinha na cabeça, né? Poxa, mas espera aí. Eu acho que não vai dar nada, não. Se eu fazer aquilo dali, ó, pegar minha bicicleta ali, ó, e ali, naquele lugar ali, não vai dar nada, não. Entendeu? E aí eu ia. E dava ruim. E dava ruim. Mas pra criança isso adianta? Não. Não. Deu ruim porque eu não fiz direito. Vou fazer direito agora, você vai ver que vai dar certo. Dava ruim de novo. E... Rapaz, vocês estão rindo, né? Vocês gostam de rir, né? Estão rindo aí, Tá velho. bacana. Tá. Pra ser nossa. E tipo assim,
por eu ter que amadurecer muito cedo, muitos desejos meus ficaram adormecidos. Só que nunca morreram. Eu gosto muito de carro. Brincadeira de carrinho, né? Até hoje. Até hoje. A foto do meu celular é um carro. Meu Deus. Entendeu? E você tem um carrinho rebaixado, né? Até justamente. hoje. Qual que for... Ó, o meu carro é um Gol, tá? Um Gol velho, 2001, tá? Que a única coisa que tem de diferente nele é uma turbina. A única coisa que essa turbina faz é isso aqui, ó. Psiu. Só. Grande turbina. O carro não anda, o carro só bebe e faz, ó. Psiu. É o carro paquerador. Aonde ele vai, ele... Psiu. E aí, o que que acontece? Essa turbina, ela tá com vazamento, né, de óleo, então acaba dando uma fumacinha. De leve. De leve, de leve. Parece fumaça. Você tem que ver no trânsito. No trânsito, há uma nuvem diferente. Ah, coisa linda, tá? Ah, o Lancer corria, mas aí eu ficava com medo de estourar o motor, né? A biela vinha parar no meu bolso. Então, assim, eu também não podia fazer muitas coisas. E aí, o que que acontece com essa turbina? Como ela tá fumando, né? Qual que é a coisa mais lógica a se fazer? Mandar o carro pra oficina, né? Pra arrumar. Eu arranquei o escapamento. Tá só aquele barulho de carro Playboy mesmo, rebaixado. Não, Playboy não. Carro furado mesmo. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, você vê que eu não tenho juízo até hoje. Só que isso é porque muita vontade de ser criança ficou reprimida lá quando eu era criança. Entendeu? Então agora eu junto essa vontade de fazer. E faz tudo agora. E faço tudo agora. Isso é um caso para pastor Pedro Carlos e pastor Eneilda lá no Cetaps, ó. Um caso a ser tratado. Nem Freud explica. Brincadeiras à parte, Luan. Ok, eu sei que teve essa parte aí, tá? A criança interior ainda tá aflorada aí. Sim. E como é que foi pular dessa fase toda, reprimindo a criança interior e daqui a pouco pulando para um casamento? Ah, não, difícil pra caramba. Até porque a minha esposa ela é mais velha do que eu. Ah, é? Eu não vou citar nomes aqui, porque senão ela vai me matar. Ela vai me bater muito, 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 muito. Quanto tempo de diferença? 9. 9. 9 anos de diferença. Só que, graças a Deus, a nossa idade mental é bem parecida. Tá tudo em casa, cara. Graças a Deus eu não falei nomes. Quem conhece vai mandar esse vídeo pra ela, vai dar ruim. Não. Eu mando. Pô, Larissa, qual foi? Caraca, eu tô cheio de amigos aqui. Mas por que ela aceitou, né, essa loucura de se casar comigo? Um cara besta desse. Porque nos momentos difíceis, eu tento fazer piada, entendeu? Eu aprendi que, tipo assim, na minha infância teve um amigo meu que falou: Luan, se você quiser alguém, se você quiser ter um relacionamento com alguém, você vai ter que ser mais maduro. Eu falava, mano, mas eu já não faço piada. Na época eu era caladão mesmo. Aham. Eu não faço piada. Eu não fico brincando na rua. Se eu ficar mais maduro do que isso, meu amigo, eu vou Um idoso, pegar né? uma bengala, né? Um chapéuzão e tal. Então eu falei, mano, quer saber? Eu não vou ficar aqui pra ser aceito por ninguém, não, velho. Eu vou ser aceito por mim mesmo, primeiro. Sim. E aí, da partir daí, é nós. Quem vier é nós. Então, assim, eu procuro fazer piada com as coisas mais difíceis, né? Justamente pra deixar o clima leve. Por exemplo, tem uma batida no seu carro. Adianta você ficar nervosa? Não. Vamos fazer piada. Ah, eu tava com um carro sedã, agora eu quero um carro hatch. Pronto, é isso aí. Me dá um Durex aí que é nóis. Eu coloco 180 nesse carro aqui, vambora. Não adianta ficar nervoso, entendeu? Então, assim, fazer piada pra mim me ajudou a superar muitas coisas, entendeu? Não que, assim, que tenha sido a saída, né, a solução pra todos os meus problemas. Mas Não, fica mais leve, né, cara? Fica mais leve, justamente. Eu concordo. Então, E pra ajudou. conquistar a Rebeca, cara? Foi na piada também? Foi na piada. Se liga. Ela falou bem assim, Luan, ela é do grupo de louvor também, ela é tecladista. E ela virou, Luan, que tom que tá essa música aqui mesmo? Na época, aonde que tá dó? Oh, só se for a dó de mim. Eu não sei, eu não sabia nada. Eu fazia as posições que eu via lá a galera fazendo e estavam repetindo. Pestando eu era mestre, tá? Que aí era só praticamente oitavar ali e é nós. Aham. Muitas vezes era só oitavando, né, a nota.
Ela me perguntou, Luan, qual que é a escala dessa música? Eu falei, ó, é Si. Ela, mas Si? Eu, é. Ela, é mesmo? Se não for, é Dó. Eu mandei uma dessa e a gente começou a conversar. Olha que coisa engraçada. Na época, em 2016, ela conversava comigo... Peraí. Preciso anotar aqui no meu guia para futuros encontros. Vou anotar essa daí. Caraca. Tô zoando. Mas foi boa, depois você Fala. pega o vídeo ali. Em 2016, ela ficava conversando comigo até umas 2 horas da manhã. Eu tinha que dormir para trabalhar no dia seguinte? Tinha. Mas tava lá, tava on. Tá brincando lá. Aí ela falava bem assim, não, mas você não tá com sono, não? Ela caindo de sono do outro lado. Não, tá de boa aqui. Aí, e nessa 2016, ela me respondia 2 e pouco da manhã e tal. Hoje, se eu mandar uma mensagem pra ela agora, ela não Daqui vê, a 24 horas, quem sabe? Dá, quem sabe, com muita sorte. Eu tenho que ligar pra ela. Mas enfim, namoro tem um brilho especial, um brilho diferente. Depois que casa, pior. Espero que ela não veja esse vídeo. Vou fazer um corte, gente. Lançar especialmente essa parte aí. Vamos lá. Sobre relacionamentos. E aí ela foi percebendo que, tipo assim, quando era pra falar coisa séria, entendeu? Eu dava um jeito, mesmo com as minhas piadas, né? Sim. De passar pra ela o que era a verdade, né? Porque, assim, uma coisa é você brincar o tempo todo. A outra coisa é você brincar na hora certa. Sim. Você tem que saber a hora de você brincar, até pra você ter credibilidade naquilo que você fala. Senão você sempre é um palhaço, entendeu? Verdade. E aí a gente conversando, né? Ela foi... Você acredita que foi dentro da igreja o primeiro beijo? Olha aí, pastor. Da igreja. Graças a Deus que o pastor não sabe. Dentro da igreja e... Então, aí, Pastores. graças a Deus que foi depois de casado que vocês descobriram. Aí, senão era banco pra nós dois. Olha lá. Faz um meme da cara da pastora Olha aqui, lá. ó. Como que foi isso, rapaz? Uma festinha que tava tendo no anexo 2, famoso anexo 2 da igreja. E aí eu falei, ó, me ajuda aqui, eu vou ter que ir lá embaixo pegar o violão. Um violão pesado, rapaz, pensa. Precisava de 2 pra Precisar pegar de o violão. 2. Meu Deus. Que migué, bicho. Vai falar que você nunca caiu nos miguezão desse. Que migué, me bota nesse rolo, não. Não joga pra mim isso aí, não. Rapaz. Então, mas não foi, não. Comprar uma pedaleira e me arrependo até hoje, rapaz. Não pensou pra nada aquilo lá. Mas comprou, né? Comprei, comprou. rapaz. Então, assim, desde então, né? Estamos juntos fazendo piadas Mas ótimas. qual desfecho, rapaz? Não, então, desde então ela começou... Ela tá interessada. E desde então a gente começou a conversar mais e mais e teve um dia que chamei ela pra ir no shopping, no cinema. Aí eu fui, eu estava com meu amado Lancer, Mitsubishi Lancer 98, olha. Que isso, hein? Coração dói, só de lembrar. Aí paramos no estacionamento, arzinho ligado, estacionamento. Aí ela foi, abriu a porta. Aí eu falei, não, espera só um minutinho. Me ajuda aqui, pega no porta-luvas ali, tem uma chave ali. É uma tranca especial que eu fiz aqui. E é pro segurança do carro. Ah, não, tá, beleza. Abriu. Viu uma caixinha vermelha. Fingiu que não viu. Tô achando não. Fechou. Falei, tá atrás de uma caixinha que tem ali, vermelha ali, a chave ali. Ela abriu de novo. Olhou pra mim. Olhou pra caixa. Olhou pra mim. Tá aqui não, fechou. Falei, tá, rapaz, tá ali, abre aí. Aí ela abriu, começou a chorar. Ela falou, o que é isso? Eu falei, uma caixinha vermelha. Ela foi, pegou, abriu, olhou a aliança, começou a chorar. Eu falei, daqui a pouco a gente não vai mais pra lugar nenhum, volta pra casa. Eu pensei que eu ia estar fazendo uma surpresa, mas você tá em depressão. Aí eu chorava de soluçar, entendeu? Dentro do carro e tal. Aí, ali foi o pedido de namoro.
pedido oficial, né? Porque antes a gente já tava conversando sobre notas. Emocionante, literalmente, né? A bichinha chorou, né? Pergunta pra ela. Porque o Olha. que acontece? Ela também... Passou aí. Hã? Foi divina a revelação. Ela olhou o futuro, tudo que ia passar. Chorar antes da hora. Rapaz, sacanagem. Olha, gente, o que o meu pai acabou de falar? Que ela tá... Não, mas eu vou Pastor falar. demais. Ele falou que ela teve uma visão do que seria o futuro e por isso que ela tava chorando. Rapaz, isso que é pai. Ó, mas brincadeiras à parte, num backstage desse, eu tive a oportunidade de sentar com ela e conversar, né? E ela compartilhou, relacionada à área sentimental dela, que ela viveu uma grande restituição de Deus através do relacionamento de vocês. Não, ela teve alguns outros namoros, noivados, né? Tanto que ela veio pro estado por causa de noivado. Ela não era daqui, ela era de Minas. Ela veio por causa de noivado? É. Caramba, você não sabia, não. Lá em 2000 e pouquinho, 2008, eu acho. Eu tava jogando bola. Eu tava desenhando carro. Enquanto a professora tá passando lá a explicação, eu tô aqui, ó. Desenhando carro. Velozes e Furiosos ali, ó. E ela veio pra cá por causa de casamento. Ela veio pra casar e tal. Não deu certo, graças a Deus. E aí ela acabou ficando, né? Ela e a mãe. Caraca, a pastora tá vermelha, gente. E ela ficou, né? Acabou ficando com a mãe. Depois disso, a mãe foi pra São Paulo, achou um cara e foi pra São Paulo morar com ele. O pior é que achou um cara Achou um mesmo. cara, aleatório, achou um cara. É, pastor, beleza, mas até então eu não sabia, porque vamos lá. Agora eu também vou explanar. Tomara que ela não veja esse vídeo. Ela conheceu... Acho que vai ter que cortar, hein, pastor? Vai. Não, vou falar, ué. Ela conheceu esse então marido dela pela internet. Uma senhora namorando na internet. Face Love Gospel, acontece muito, rapaz. Acontece Mas muito. beleza, mas vamos lá. Do mesmo jeito que acontece de dar certo, acontecem os golpes, né? Acontece. Aí uma senhora, Pix do amor, várias coisas. uma mãe de família, com a filha lá, tendo seus 30 e pouquinhos anos, então ela também já não era nova. Ela vai e me conhece um cara na internet e fala, meu Deus, é o amor da minha vida. Fala pra mim, tá com cara de golpe ou não tá? Rapaz, hoje em dia Ele vai mandar, ele vai é falar... uma cilada, Bino. Ele vai, eu tava Hoje em esperando. dia- Eu tava esperando ele falar bem assim, ó. Um parente meu tá morrendo aqui, ó. Preciso de R$2.000. Mas pra hoje, senão ele morre. E aí o cara Hoje em sumir. dia- Eu não sabia que ele era pastor, não sabia, não dá pra você saber, não dá pra confiar. E aí ela foi pra São Paulo, se casou com esse pastor e deixou a Lorena sozinha. Lorena sozinha em casa, ela e a Meg, a cachorrinha. Então, O pastor ficou... tá rindo aí. Que, você tá rindo da minha cachorra? Ela ficou acho que 1 ano morando em casa sozinha, né? 1 ano, 2, eu acho que 1. E até que eu Até que falei. chegou o príncipe, né? Até que eu falei, rapaz. Chegou o oráculo. Depois de 6 anos enrolando ela no namoro, eu enrolei, tá? Você enrolou isso tudo, eu não acredito. Enrolei, tá? É porque é aquele negócio que eu te falei, na época que a gente tava namorando, aí eu fui decidir, falei, eu quero ser criança. Aí eu falei, não, eu vou torrar todo o meu dinheiro, todo o meu salário com o carro. Ah, bom. Então eu quero colocar combustível e simplesmente andar, entendeu? Quero andar. Se vai quebrar? Não sei, vamos andar. Totalmente pancada da cabeça. Aí, Que isso. né, direto, todo dia. Eu morava com a minha mãe, minha família tem uma casa na Barra do Jucu. Eu morava lá, na Barra do Jucu. Aí eu ia, olhava assim a chave do carro, depois de chegar do serviço, não tem nada pra fazer, vamos ali em Guarapari? E vamos. Dava um rolezinho. Pra quê? Pra nada. Torrar combustível. Eu gostava de carro, gostava Sim. de fazer bagunça. Era seu hobby, né? Gosto até hoje, é. Então, assim, meu carro tinha algumas coisinhas pra fazer. Tinha vidro que não funcionava direito. O que eu fiz? Vamos fazer o escapamento todo do carro. E o Vitor fica lá. Pra que vidro? Eu tenho ar-condicionado? Vambora, filho. O carro começou a fazer barulho no motor e soltar uma fumaceira pra trás. Eu quero um aerofólio. Vou colocar, parecia uma tábua de passar. Um negócio gigante. Vamos colocar. Era o Braia. Teve um menino
que lá a Casa na Barra, ela é do lado de uma escola. Eu tava saindo com o carro e as crianças indo pra escola. Os moleques, caraca, olha o Brian! É o cara do Velozes e Furiosos, um Hot Wheels ali, ó, lá. Juro, e é nóis. E era isso, eu escolhi essa data pra ser criança. Escolhi 6 anos pra ser criança. Quando é que veio o choque de realidade? Vou me casar. Então, ela não chegou e me deu cotovelada, igual eu falei no programa do Rogério, não. Não chegou a acontecer isso, não. Mas eu parei, né? Ela falou, nossa, porque a gente já tá há 6 anos namorando, né? A gente fazendo uma comemoração, né, de aniversário de namoro. Eu falei, 6 anos? Ela, 6 anos. Não, 6 anos? Ela, Eu fiquei... Eu não tinha visto o tempo passar. Eu falei, é impossível. Cara, o que você tá fazendo comigo? Por que você tá comigo até hoje? 6 anos e você tá aguentando ainda? Aí eu falei, não, tá na hora de Oficializar, né? mudar essa aliança aí de prata para ouro. Pensa numa dor que foi. Parar de gastar com carro para começar a gastar com casa. Não é fácil, não. Por isso que meu golzinho tá lá do jeito que tá. Que destreza. É isso aí, Aline. Mas aí eu comecei a... Não, pera. Agora tá na hora de eu amadurecer nesse ponto. Posso ser besta com as minhas piadas. Ela tá aprendendo comigo, coitada. Ela tá sendo pior do que eu. Não, tadinha mesmo, Lucão. Ali tá ruim. Ela consegue ser pior do que eu, Larissa, acredita? Meu Deus. Mas enfim, quando é pra falar sério, a gente fala. Sim. Entendeu? A gente mudou de casa, né, recentemente. E... Então, assim, a gente teve que fazer muita conta, a gente teve que se endividar por algumas coisas. Por exemplo, para você entregar uma casa hoje, um aluguel, você tem que deixar a casa bonitinha. Dependendo do acordo, logicamente. Você tem que deixar a casa pintada. Pintado. Você vai entrar na casa nova, você tem que dar o calção. O calção geralmente são 2 aluguéis. Para você mudar de casa hoje, para você ir para um aluguel, você tem que ser rico, cara. Porque não dá. Você tem que gastar para pintar uma casa que você não vai ficar. Você tem que gastar para ir para uma outra casa, fora o translado, o transporte, né, das suas coisas. Uhum. Mudei para mais longe do meu serviço. Então agora eu tenho a conta do combustível. E aí ela simplesmente... Quero sair do meu trabalho. O que eu falo para uma pessoa dessa? A gente cheio de conta, os cartões tudo estourado. O banco me ligando. O meu celular tá no modo silencioso aqui, porque eu não posso ficar com ele em cima da mesa recebendo ligação. Que senão estaria vibrando a mesa toda aqui, filho. Era isso? Muito. Até hoje. E ela falou, ó, preciso sair do trabalho porque esse trabalho tá me consumindo muito. Mas por que ele tá te consumindo muito? Você tá numa correria doida? Não, tô lidando com muita gente folgada. Pessoa que fazer barraco, né? As pessoas... Ela trabalhava com público em geral. Então, assim, ela falou, não tô aguentando por causa da minha saúde mental. Sim. Me deu vontade de falar bem assim, você é louca, menina? Você não vai sair do trabalho não, você tá doido? Olha os cartões aí. Não só a saúde mental aí, que você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo. Vai pro setup lá, que lá tem psicólogo. Mas o que eu fiz? Falei, tá. Beleza. Fiz uma piada ou outra, com certeza, mas aí falei... Falando sério agora, nós precisamos então mudar a nossa rotina. Precisamos deixar de ser crianças comprando guloseimas, né? Comprando Cheetos, comprando biscoitos. E temos que, primeiro, canalizar mais dinheiro. Precisamos de entradas. Aí entrou o lado empresarial que eu nem sabia que eu tinha. Na hora do aperto, várias coisas aí que aparecem. Professor Luan de administração. Se quiser, meu contato tá aqui embaixo, viu? Arrasta para cima. Então, assim, a partir desse momento, a gente sempre tá em evolução, né? Isso é do ser humano. E nesse momento foi um momento assim que eu falei, ó, se for preciso vender meu carro, eu vou vender. Entendeu? É o meu xodozinho, é o que eu brinco, ele só faz... Mas é o que tem. Entendeu? Se eu precisar de R$2.000, 5 mil, 10 mil, o que eu vou ter? De onde que eu vou tirar?
O salário é aquilo dali. O meu salário não espicha. Minhas contas não diminuem. Sim. Não adianta colocar minhas contas na máquina de lavar que não vão diminuir. Então, o que eu tenho que fazer? Se for necessário vender o carro, vamos vender o carro. Ué. Já tem bicicleta mesmo? Vamos de bicicleta. Viação Canela, Por aí busão. vai. A gente tem que amadurecer uma hora ou outra. Pelo menos para algumas coisas, né? É pra colocar embaixo o link pra mandar o Pix, ajudar o menino. Cadê? Alguém tem um Pode chapéu? colocar aí a tarja. Alguém tem um chapéu? Alguém? Eu vou colocar Coloca a aqui, ó. tarja aí com o Pix. Pode, Faz um solta Pix seu Pix aí, querido. Olha lá, rapaz. Vai que dá certo. A gente tá para quantos países? 42? 50? Meu Deus, Olha lá, eu nem 50 sabia já. que tinha 50 países no mundo. Ó, o Lucão tá querendo fazer pergunta. Ué, esse Lucão tá maroto. Opa! Não, Então Lucão. chegou a hora mais estimada do programa. Não pode, a gente tá com o horário contado, rapaz. Olha Chegou lá. a hora mais estimada do programa. Alguém muta esse menino, pelo Hoje amor o de Deus. oráculo, né, que não é mestre dos magos, mas tem hoje aí um óculos estilo Harry Potter. Harry, pobre. E aquela calça, né, do Restart que não pode faltar. Fala, grande oráculo. Ih, tá dormindo. Opa! 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 Estamos aí. Achou que não ia ter oráculo hoje, mas a gente conseguiu fazer acontecer aqui. Pegadinha do malandro. Então, eu vou resumir todas as perguntas em uma só, beleza? Dizem que para entrar aí no seu ciclo de amizade, na sua casa, poder frequentar sua casa, ser seu amigo, né, seu irmão, você coloca o cara para empurrar o carro na chuva, é isso mesmo? Ô, velho, aconteceu. Que história é essa aí? Aconteceu. É isso mesmo? Fala pra gente aí como é que é essa história. Que Aconteceu. você finge que o carro não liga só pra colocar alguém pra empurrar. Vai É pra vendo. testar, né, mano? É pra testar, porque a gente tem que saber. Ó. Dominique Toretto certa vez diz Isso é que família. família é tudo. E a gente tem que saber quem é família e quem não é. Aí, ó. Fica a dica aí, tá, Larissa? Quando você tiver apertada aí, Eu chamo Cara, vocês dois pra empurrar o carro. Vou saber pode- se vocês são amigos. pode chamar a gente pra empurrar o Celtinha lá, que a gente vai, tá? Inclusive, um grande abraço pra Carol, que outro dia Celtinha deixou a gente na mão, quebrou a marcha, empurramos nós duas ele lá. Deu tudo certo. Aí, ó. Vai! Vai vendo. Vai. Duvido que foi na chuva com o pessoal passando do lado jogando poça na gente. Foi na porta do cemitério de Santo Inês. Ah, isso Misericórdia. O espírito não ajudou a empurrar, não? Filho, Celtinha parou. Uma Cantou marchinha o que? foi Vida embora. aos Sepulcros no dia? Forte abraço aí, tá? Foi um prazer participar hoje. Uma Pra pergunta você só. ver, para você ver que o negócio de pergunta ruim não parte só de mim, né? Vida ao Rapaz, isso é sepulcro. convivência isso aí, velho. Caraca, bicho, de onde esse maluco Convivência dá nisso aí. tirou? Não, então, mas teve isso. Agora, eu queria que você deixasse seu Pix, né? Diante das dificuldades narradas aqui pelo irmão. Vamos começar aí, levante seu celular. Vamos fazer essa campanha pro Luan hoje. Levante o seu se celular. reclamar demais, vai ter mais perguntas. Vou mandar mais uma aqui. Vai só lá, de vai lá, leve. vai lá, vai lá. Só Solta a pra, voz. só pra gente aproveitar, né? Que não é todo dia que a gente consegue fazer a vingança gospel aqui com o oráculo, né? Os Vingadores. Aí, os Vingadores do forró. Que horrível. Pastor? Essa é a banda que a gente faz com a Larissa nas agendas, tá sabendo? Sim. Não é? É. Os Vingadores do Forró. Inclusive, essa pergunta que eu queria fazer aí, cara. Como é que é você fazer parte da maior banda sertaneja gospel que existe, que é a banda da Larissa Oliver? Rapaz, eu tenho que regular minha pedaleira com alguns timbres exóticos. Tem que colocar umas pisadinhas, uns cachorros, umas periquitos. Rapaz, campainha rola também. Quanto você leva, né? Na última agenda lá, você fez som de viola, né, cara? Então. Eu tive que colocar minha guitarra com som de viola 12 cordas. Complicado, mas... Quem não tem cão... É complicado. Não, Acabou, é oráculo. cada fria que o pessoal me coloca. O rapaz que tava falando aí agora, gente, que vocês não sabem aí, se vocês não sabem, o nome dele é Lucão Mendanha. Inclusive, o programa dele acabou de passar, né? Esse cara, ele cria um grupo pra toda a agenda, tá? Não é um grupo só pra agendas, não. Cada, tipo, dia 12 tamo num lugar, dia 15 tamo em outro, dia 20 tamo em outro, cada um tem um grupo. Tem um grupo. E aí ele fala bem assim, ó, vou mandar a música lá no grupo. Chega dia 12, cadê a música, Lucão? Aí ele manda, não, tá aqui, ó, pum. Aí ele sobe. Aí são músicas que você nunca nem ouviu. Aí você pega lá a música, pô, velho,
Tenho poucas horas pra pegar essas músicas e agora? Pega a música lá. Não, então, a igreja conhece, mas o guitarrista não. Aí você pega a música lá, sai fora. Pega a música lá bonitinha, detalhe por detalhe, riff por riff. Você consegue colocar o delay no tempo certinho. Aí chega lá na hora, ó, vamos fazer essa música não? Aí que tá o detalhe, ó. O bom de tocar aí com... Como é que é o negócio aí? Cavaleiros do Forró? Como é que é o rolê? Vingadores do Forró, velho. Onde que eu achei Cavaleiros? do Zodíaco. É Cavaleiros do Zodíaco. Eu tava lembrando disso aqui mesmo. O bom de tocar aqui com essa galera é o seguinte, cara. Eu mando com antecedência, mas na hora também a gente não toca nenhuma daquelas, né? Boa. Faz sentido. Mas tudo em casa. Luan, cara, brincadeiras à parte, muito bom te receber aqui hoje, saber um pouquinho da sua história, né? As pessoas conhecem você como Oráculo, quase nunca te veem. Quase que meu nome é Oráculo, né? Segundo Teve os uma programas cantora aí, aqui que falou, né? Eu que não vou falar o nome, não. Gosto muito ela de mandou você. essa gafe aí achando que seu nome era Oráculo, né? Oráculo. Se ela tivesse um filho, ela colocaria esse nome, que ia ser Bacana. bacana. Horácio. Brincadeiras à parte, que ela não nos assista hoje. Eu vou mandar esse corte pra ela. Que palha. É a vingança. Mas muito bom te receber aqui hoje, saber um pouquinho da sua história e me divertir muito, cara. Muito bom mesmo, tenho certeza que você tá em casa também se divertiu, deu boas risadas aqui. Claro que com algumas piadas internas aqui, mas essa aqui é a grande família de Cristo, é a IBMS. Fica tranquilo que aqui é assim mesmo, estamos em casa. Muito obrigado por nos assistir hoje. Eu peço que você esteja seguindo o Luan no Luan Anthony. Repetindo. Luan Anthony. E na campanha, levante o seu celular, Pix do Luan. Que pix. As coisas já estão melhor, graças a Deus. Glória a Deus. Agora, um recadinho pra você aí, ó, que quer produzir sua música. Opa, tá? o Mechan, Olha lá, tá olha lá. chegando. Eu tenho que pagar minhas contas, Larissa. O Carrefour tá me ligando, Larissa. É a NET. Gente, IBMS. TV IBMS agora é estúdio também. Entendeu? Se você quer produzir sua música, quer fazer um videoclipe bacana, com imagens internas e externas, com o nosso fundo preto, fundo de tijolinho, com qualquer fundo que você quiser aí, é só chamar a gente aqui embaixo, tá? Manda um WhatsApp aqui, ó, no 27981180627. É isso mesmo, né? Ah, garoto, eu mereço um aumento. Chama a gente aqui que aí a gente tá produzindo pra vocês e o Carrefour para de me ligar. Você vai ser assessorado pelo Santo Ceia do Forró. Grande Oráculo Luan vai estar te assessorando. Também o grandioso Lucão Mendanha aí nas horas vagas, Harry Potter, e eu também vou estar aí fazendo alguma coisa. Vamos estar nessa equipe aí também. Brincadeiras à parte, pessoal que nos assiste, muito obrigada pela sua audiência hoje. Não esqueça de nos seguir no @TV_BMS e também nos seguir lá no @podcast Zion Oficial para você ficar sabendo a agenda semanal aí. E vale uma boa pedida, ó, uma reprise aí para você dar uma olhada de novo, ser edificado. Dá uma olhadinha aí no podcast do Pastor Pedro, que foi incrível. O currículo dele não coube lá não no banner, mas ó, coisa boa aí pra você. O cara que ensinou Arquimedes matemática. Coisa boa. Ensinou Freud, aí um pouquinho de psicanálise. Uma das pessoas mais inteligentes que pisaram aqui nesse quadro até hoje. Vale a pena ver de novo. Peraí. Só um minutinho aqui. Antes de encerrar, você vê que a pessoa fala que o cara é mais inteligente logo depois de um programa comigo. Aí também, né? Não leva pro pessoal. Não foi ofensivo, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Te espero na semana que vem. Acesse o www.tvibms.org e fique sabendo de toda a nossa grade de programação. E até segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.